Quinta-feira, 2 de abril de 2020. A Irmandade da Rosa entrevista Cobra. Início da transcrição. Debra. Olá, meu nome é Debra e eu sou líder da Irmandade da Rosa nos Estados Unidos. Hoje tenho o prazer de falar novamente com Cobra, que é o principal provedor de informações do movimento de resistência, onde ele oferece importantes informações planetárias e galácticas em seu blog 2012portal.blogspot.com. Bem-vindo, Cobra, e obrigado por fazer essa entrevista. Obrigado pelo convite. Cobra, como você sabe, a missão da Irmandade da Rosa é oferecer à humanidade conforto, harmonia e paz durante essa loucura do fim dos tempos, como você a chamou, assim como durante e após o evento. Atualmente, a humanidade está preocupada, até mesmo em pânico, com a recente pandemia de coronavírus, porque muita coisa é incerta e desconhecida. Entendemos que muita coisa está incerta no momento, mas nossa intenção com esta entrevista é reunir respostas a perguntas frequentes para ajudar a aliviar algumas das incertezas e tensões na mente das pessoas. Gostaríamos de discutir com você a importância da meditação da linha do tempo da ascensão, fim do coronavírus, em 4 ou 5 de abril, dependendo do fuso horário, para remover o coronavírus e o medo que está causando, para que possamos mudar a evolução planetária de volta para a linha do tempo da ascensão mais positiva. Eu separei algumas perguntas e também recebi muitas outras perguntas dos grupos da Irmandade da Rosa em todo o mundo. Por isso temos muito que discutir hoje. Vamos começar falando sobre o que está acontecendo com o coronavírus, pois parece haver muita confusão quanto à agenda dessa pandemia. Como entendemos e você indicou, o coronavírus foi lançado inicialmente como um plano nefasto dos negativos, a fim de forçar vacinas que contêm biochips para controlar a população da superfície, que abriria o caminho para a liberação do 5G, a moeda nacional, pontuação de crédito social e uma distopia global da nova ordem mundial de quarentena. E sei que recentemente você compartilhou conosco que a resistência foi capaz de destruir esses biochips, mas que as vacinas ainda poderiam conter produtos químicos perigosos. Mas muitas pessoas agora estão especulando que essa agenda foi assumida pelas forças da luz para permitir esse período de quarentena, proibições de viagens e fechamentos, para que o evento de falsa bandeira da última tentativa não possam acontecer e que eles estejam usando esse tempo para fazer os trabalhos pelos bastidores, como as possíveis prisões em massa, para preparar o caminho para o evento. Então, Cobra, o que exatamente está acontecendo? Os dois lados estão usando essa pandemia em proveito próprio? As forças das trevas inicializaram essa pandemia há alguns meses, como você disse, para promover a sociedade distópica da nova ordem mundial. Agora, as forças da luz estão usando essa situação, especialmente a situação das quarentenas de massa globais, para promover seus planos para o evento. Na verdade, essa situação de quarentena é uma grande oportunidade para as forças de luz avaliarem o comportamento da população de superfície e criarem modelos de módulo muito melhores de como a população da superfície reagirá quando o evento acontecer. Então, eles estão reunindo informações preciosas e valiosas no momento, o que tornará a operação do evento muito mais fácil quando ele realmente acontecer. Debra, as forças das trevas tinham alguma ideia de que, quando lançassem esse vírus como uma arma biológica, as forças da luz poderiam usar esta oportunidade para realizar um trabalho de purificação no planeta em preparação ao evento? Cobra, a expectativa deles era que esse vírus fosse muito mais perigoso, muito mais letal. Eles estavam mirando um cenário de pandemia em massa, onde eu diria 5 bilhões de pessoas infectadas e 50 milhões de pessoas mortas. Esse era o objetivo deles. Essa foi a primeira fase de sua operação. E a segunda fase seria o colapso total da sociedade de superfície em um cenário de Mad Max. Esse era o objetivo deles, o plano deles. Obviamente, isso não aconteceu e não acontecerá. Debra, eles podem fazer alguma coisa nesse momento para impedir o progresso positivo que as forças da luz estão fazendo durante essas quarentenas? O que está acontecendo é que toda a situação de pandemia de coronavírus foi uma surpresa até certo ponto para as forças da luz.
as forças das trevas tinham certas vantagens alguns meses atrás, quando começaram essa operação, mas essa vantagem está ficando cada vez menor. Portanto, a situação agora está girando lenta, mas seguramente a favor das forças da luz. Deborah: ok, bom. Se a lei marcial for declarada nos Estados Unidos ou em qualquer país, isso seria feito pelas forças armadas positivas para que as prisões em massa pudessem começar? Ou isso seria feito no escuro para aumentar mais o medo? E qual a probabilidade de vermos a lei marcial neste momento? Cobra: você precisa entender que em todos os países são facções da luz e das trevas que ocupam a mesma estrutura de governo em todos os países. Portanto, se ou quando a lei marcial for declarada em um determinado país, ambas as facções irão representar seus cenários. Mas eu diria que o resultado deve ser positivo. Não estou esperando nenhum cenário drástico da nova ordem mundial nesse momento. Esse ponto já foi passado. Estávamos em um lugar perigoso algumas semanas, mas agora a situação está muito melhor. Deborah: você pode compartilhar atualizações sobre as prisões em massa? Não. Na verdade, todos os planos dos cenários de prisão em massa são estritamente classificados. Só posso comentar sobre o que outras pessoas divulgaram. Posso dizer que o plano que Drake divulgou é, na verdade, o plano que a facção militar positiva tinha algumas semanas atrás. Não posso comentar se esse plano é válido ou não, e também diria que existem outras facções e outros grupos envolvidos, e esse é apenas um cenário hipotético que pode acontecer. Não estou dizendo que isso iria acontecer. Deborah: o coronavírus é obviamente real, pois as pessoas estão ficando doentes e até há mortes associadas a ele, mas há precisão nas notícias e os números que as organizações como o CDC e a Organização Mundial da Saúde divulgam ou estão sendo infladas para criar medo? Mais uma vez, existem muitos grupos de interesse e muitas facções com diferentes motivações e diferentes agendas em todo o mundo. Algumas facções e alguns países querem minimizar o impacto do vírus, querem diminuir os números. Algumas facções, ou mesmo alguns países, querem torná-lo ainda pior do que realmente é, de modo que os números são diferentes e não estão corretos. Mas o que é aproximadamente correto é o formato da curva. Pelo formato da curva, você pode estimar sofisticadamente o que acontecerá, e as estimativas atuais divulgadas na mídia de massa sobre alguns milhões de pessoas infectadas e algumas centenas de milhares de pessoas mortas provavelmente estão bastante corretas. Deborah: você mencionou que grande parte do medo se deve a entidades não físicas que coexistem em nossos campos de energia, e que uma das coisas que a Força da Luz foram capazes de fazer recentemente é limpar essas entidades nos campos de plasma, porque as entidades não podem ser transmitidas durante as quarentenas. Como nos isolar e fome impede a propagação dessas entidades? Elas são transmitidas por contato físico humano, pelo nosso convívio diário, emocional, mentalmente, ou simplesmente por conta de nossos campos de energia que se sobrepõem quando estamos perto uns dos outros? Cobra: primeiro, a boa notícia é que todas as entidades de plasma basicamente se foram. Agora estamos lidando com entidades astrais etéricas e inferiores, que são muito mais fáceis de lidar. As forças da luz estão usando esse status de quarentena do planeta, com pessoas se auto-isolando, como uma ferramenta maravilhosa para acelerar drasticamente a limpeza de todas essas entidades. Algumas dessas entidades estão presentes na superfície do planeta há milhares de anos, pulando de geração em geração, de mãe para seus filhos e depois para netos. A mesma entidade possuía a linhagem da família por muitos séculos, e agora, como você disse, os campos de energia das pessoas não se sobrepõem mais por causa do distanciamento social, de modo que essas entidades estão passando fome. Eles precisam de interação física, proximidade física de outras pessoas infestadas de entidades para se sustentar, para manter sua presença. Eles estão morrendo de fome, e até certo ponto, a disseminação dessas entidades é semelhante à infecção por um vírus. Na verdade, é um tipo de vírus de energia que infectou a humanidade há 25 mil anos. Não apenas o coronavírus físico está sendo removido, mas todas essas entidades e vírus energéticos estão sendo removidos, o que melhorará drasticamente o estado da humanidade.
Portanto, independentemente do fato de esse coronavírus não ser uma situação agradável, às vezes pode ser bastante assustador, mas o resultado será drasticamente positivo do ponto de vista evolutivo. Grande parte da antiga infecção por arconte será simplesmente extinta e desaparecerá quando essas quarentenas de massa terminarem. Deborah, que notícia interessante e muito boa também. E a última linha de defesa que o Quimera usou, ativando o plasma que cria bombas Toplets dentro dos implantes físicos de todos os seres humanos de superfície. Existe uma bomba Toplet nos implantes de toda a população da superfície? Quais são os impactos disso e como podemos lidar com isso? Existe algo que possamos fazer para ajudar a removê-los ou é algo que apenas as forças da luz podem fazer? Sim. Esta é a última linha de defesa, eu diria a mais forte da última linha de defesa. Foi ativado até o ponto em que esses implantes agora estão produzindo os Toplets, produzindo buracos negros em rotação. As forças da luz estão lidando com isso de maneira bastante eficaz. O que todo mundo pode fazer, ou eu diria que as pessoas mais acordadas podem fazer, é limpar o implante, especialmente os que estão no lobo frontal do cérebro. Você pode limpar esses implantes com chama violeta. Você pode usar protocolos de limpeza de implantes que eu discuti em minhas conferências. Eu postei vídeos, eu postei instruções. As pessoas podem verificar as anotações das conferências. Existem várias técnicas que as pessoas podem usar para ajudar a dissolver os implantes, especialmente alguns dos principais sistemas de crenças que foram implantados. Obviamente, isso ajudará as forças da luz a dissolver toda a estrutura. Deborah, um desses protocolos é fazer o protocolo Eu sou Deus, eu não sou Deus? Cobra, exatamente. Qual é a gravidade dessa situação com os implantes? Cobra, é basicamente a situação principal, a queda do Éden, a queda do paraíso. Este é o mecanismo que separou a humanidade da fonte. O processo de ascensão é, na verdade, um processo de remover os implantes e se reconectar com a fonte. Deborah, e agora, com isso ativando o plasma que cria as bombas de Toplet dentro dos implantes, qual é a gravidade disso? Cobra, na verdade, é uma tecnologia quântica negativa muito avançada, que até agora impedia as forças da luz de acessar os implantes e removê-los. Mas agora, as forças da luz, especialmente nos últimos anos, estavam trabalhando especificamente com total dedicação e foco na remoção dessas tecnologias e estão sendo bem-sucedidas, especialmente agora, nos últimos meses em que esse coronavírus lhes deu oportunidades de acessá-las mais diretamente. Deborah, bom, em sua recente entrevista ao Prepare for Change, você mencionou que está ocorrendo uma guerra quântica. Você pode explicar o que quer dizer com guerra quântica? Sim, até certo ponto, as forças da luz têm tecnologias avançadas com as quais podem remover os implantes. Eles estão lidando com as bombas Toplet e com outras tecnologias quânticas. As forças das trevas também tiveram especialmente o grupo Quimera e raças negativas mais avançadas. Tinham certas tecnologias quânticas avançadas com as quais estavam contrariando o progresso das forças da luz. Essa guerra atingiu um pico nos últimos meses. Agora, a maré está se voltando lentamente em direção à vitória da luz nessas áreas. Deborah, muito bom. O pânico do coronavírus é uma cortina de fumaça, uma distração para esta guerra quântica que as forças da luz e da escuridão não querem que a população da superfície conheça? Cobra, na verdade, as informações sobre essa guerra quântica já estão disponíveis. O medo do coronavírus é real. Foi desencadeada pela doença e, é claro, sendo manipulada pelos meios de comunicação em massa. A pandemia de coronavírus em si é, eu diria, um efeito colateral dos danos colaterais dessa guerra. Deborah, quais são alguns dos cenários em potencial que poderemos ver no futuro como resultado dessa guerra, tanto positivos quanto negativos? Cobra, é claro que as forças das trevas querem promover sua agenda da nova ordem mundial. Eles tiveram algum sucesso limitado nisso nas últimas semanas, mas, ao mesmo tempo, as forças da luz obtiveram sucessos ainda maiores na remoção de entidades não físicas, na remoção de tecnologia quântica negativa.
Como eu disse, o cenário mais provável é de alguns milhões de pessoas infectadas, algumas centenas de milhares de pessoas mortas, com quarentena em massa terminando em cerca de 1 mês ou 2. Eu não iria mais longe nos detalhes do que as forças da luz farão e como elas responderão à situação, porque isso ainda está em sigilo. Deborah, ok, então vamos discutir como podemos contribuir para a criação de uma linha do tempo positiva nesse campo quântico. Você acha que a nossa próxima meditação da linha do tempo, da ascensão, o fim do coronavírus, é a coisa mais poderosa que podemos fazer agora como coletivo para ajudar a situação no planeta Terra? Cobra, sim, claro. A meditação em massa, com um número suficientemente grande de pessoas meditando, é a coisa mais eficaz que podemos fazer, porque se criarmos um sinal focalizado como um laser no campo quântico coerente, mudaremos as flutuações quânticas, mudamos a espuma quântica, informamos ao campo quântico de todo o planeta qual é o futuro. Na verdade, envolvemos o campo quântico, nós pressionamos a linha do tempo, empurramos o fluxo do fator de tempo em uma determinada direção. Isso é algo que é extremamente poderoso. As pessoas subestimam o poder da meditação em grupo e o poder de decisão em grupo. Podemos literalmente mudar o curso da história. Nós temos um script, temos uma certa dedicação, temos certas coisas que as pessoas podem visualizar. Vamos visualizar a remoção do vírus, vamos visualizar a nova realidade que gostaríamos de criar. Se a massa crítica for atingida, definitivamente mudaremos as coisas nessa direção. Deborah, maravilhoso! O tempo dessa meditação em massa, nos dias 4 e 5 de abril, está marcado no momento da conjunção entre Júpiter e Plutão, que é um dos 13 ciclos sinódicos significativos que estão ocorrendo nesse ano. Você disse que este será o primeiro momento em que uma energia verdadeiramente poderosa da Era de Aquário atingirá a superfície do planeta. Você pode explicar isso com mais detalhes e por que fazer a meditação nesse momento é tão importante? Cobra, primeiro, preciso corrigir aqui. A conjunção de Júpiter e Plutão acontecendo agora ainda não é um ciclo sinódico. Essa conjunção de Júpiter e Plutão é vista da superfície do planeta Terra. O ciclo sinódico da conjunção de Júpiter e Plutão ocorre em 31 de julho. É quando você vê Júpiter e Plutão em conjunção a partir do centro do Sol. Mas essa conjunção real, vista da Terra nos dias 4 e 5 de abril, é um gatilho muito poderoso. É basicamente o gatilho mais poderoso desde 11 e 12 de janeiro, quando tivemos nossa última meditação em massa. E essa energia tem um enorme potencial para uma explosão de luz. Este é o momento em que as forças da luz podem assumir a liderança, podem se apossar de inaudível e podem realmente começar a ditar o que acontecerá nessa situação dinâmica. Deborah, sim, então é muito crítico. No início dos anos 60, 4 irmãs em Garabandal receberam a visão de um milagre que aconteceria perto da Páscoa. Alguns interpretaram isso como sendo a chegada da super-onda galáctica, como ocorrendo em abril de 2020. Isso é parte da razão pela qual essa meditação na conjunção de Júpiter e Plutão é tão importante? Cobra, eu diria que a Páscoa desse ano é outro portal de energia bastante poderoso. Não posso comentar o que vai acontecer ou o que pode acontecer nesse dia, mas eu diria que o momento da super-onda galáctica ainda não está determinado na medida em que possa ser divulgado publicamente. Deborah, ok. Normalmente, nosso objetivo para essas meditações globais é atingir a massa crítica, que é de cerca de 144 mil pessoas. No entanto, você declarou que é importante para esta próxima meditação que nossos números sejam maiores, idealmente em torno de 1 milhão de pessoas. Por que é isso? Cobra, é porque temos uma oportunidade incrível desta vez. As consequências de nossa meditação podem ser muito mais amplas, porque a situação que estamos tendo agora no planeta é algo que nunca havia acontecido antes. Não é algo comum. As pessoas estão mais abertas a soluções incomuns. Elas estão mais abertas ao espírito. Elas estão mais abertas à conexão mais elevada, porque muitos perceberam a vida como se tivesse terminado. Deborah, qual seria a diferença no resultado entre uma massa crítica de 144 mil e uma massa crítica de 1 milhão de pessoas participantes? Cobra, por exemplo, em nossa última meditação, quase atingimos a massa crítica de 144 mil. Conseguimos manter o cronograma positivo, mas mal.
É por isso que a situação desde então até agora era como andar no limite. Se tivéssemos 1 milhão de pessoas meditando em janeiro, provavelmente a pandemia nem seria possível. Eu diria que muitas vezes no passado, nossas ações impediram cenários semelhantes. Não é a primeira vez que as forças das trevas planejam algo assim. Normalmente, a cada ano, em média, 2 situações são evitadas e nunca chegam aos meios de comunicação de massa. As forças da luz os estão impedindo antes mesmo que aconteçam, e às vezes nossas meditações impedem coisas assim. Deborah, nossa meditação de reforço em 22 de março ajudou a aumentar a probabilidade de sucesso da meditação de 4 e 5 de abril? Sim, claro que sim. Nosso prognóstico é muito bom. Esperamos poder atingir a massa crítica de pelo menos 144 mil ou mesmo 1 milhão. Vamos ver o que vai acontecer. Deborah, como está indo a unidade na comunidade? Os líderes e seus seguidores estão aderindo para participar? Cobra, muitos deles estão, mesmo alguns que eu nunca esperaria, mas há pessoas que eu diria que realmente poderiam fazer a diferença, e por alguma razão estão optando por não. Basicamente, poderei comentar sobre isso após o evento. Antes disso, eu evitarei dizer mais sobre isso. Deborah, ok. Com o número de pessoas participando nos dias 4 e 5 de abril, podemos criar uma linha de tempo positiva para a humanidade. Esse é o nosso objetivo. Como é essa linha do tempo positiva? E sem um número suficiente de pessoas participando, isso significa que permaneceríamos no curso de uma linha do tempo negativa? E como é isso? Cobra, ok, ainda estamos em guerra. As forças da luz estão fazendo o que podem e as forças das trevas estão fazendo o que podem da sua maneira. A linha de tempo positiva básica já foi assegurada, de modo que significa que haverá o evento, haverá a ascensão, haverá a libertação do planeta. Isso é certo, mas gostaríamos de tornar essa jornada para esse momento o mais suave possível, o mais positivo possível. Ao atingir a massa crítica, garantiremos que isso seja muito mais fácil. Mas, novamente, estamos em guerra e há surpresas, então não farei previsões sobre o que acontecerá. Estou certo de que, se atingirmos a massa crítica, nosso futuro será muito mais brilhante e nosso caminho para o objetivo final será muito mais fácil. Deborah, o que aconteceu da última vez? Não garantimos uma linha de tempo positiva em nossa última meditação em janeiro? O que causou esse comprometimento? O coronavírus teve algo a ver com isso? Cobra, sim. Garantimos a linha do tempo positiva básica. Estamos adentrando na nova era de Aquário, que não havia mudado. O que aconteceu foi, mal alcançamos uma massa crítica, portanto, foi suficiente, mas apenas suficiente. E a outra coisa é que havia algumas coisas acontecendo nos bastidores que não eram muito boas. Havia infiltração nas equipes, também na minha equipe havia uma séria infiltração, também houve outras situações que não estavam se desenvolvendo como esperávamos que acontecessem. Além disso, nos últimos 2 anos, as forças da luz estavam tomando medidas extraordinárias para tornar certos aspectos dos trabalhadores da luz mais à mostra na operação na superfície, prontos para certas missões, só que essa operação falhou quase completamente. Então, isso já era conhecido no verão do ano passado, de que haveria algum tipo de acidente. Recebi relatos sobre falências financeiras desde agosto do ano passado. Foi dada a informação de que não há tempo suficiente para criar ilhas de luz. Eu não esperava uma pandemia, mas havia informações de que precisamos nos preparar para um pouso forçado, para uma queda brusca, e é isso que está acontecendo. Deborah, sim, gostaria de falar com você em um momento sobre a situação financeira, mas só tenho mais algumas questões sobre a nossa meditação. Essa meditação é efetivamente uma escolha para a humanidade entre o evento acontecer ainda neste ano ou a opção Delta, onde o Federal Reserve System é desligado e um grupo das Forças Secretas Especiais inicia a remoção da Cabala, mas não os jesuítas, Nobreza Negra, Quimera e Arcontes, ocorrendo antes que os aviões não físicos sejam limpos, somente dentro dos Estados Unidos, com o dólar entrando em colapso, a divulgação completa não ocorrendo imediatamente, desencadeando uma forte reação internacional em que experimentaríamos uma transição instável e caótica para o país, para o evento. Estamos fazendo uma escolha em termos de quantidade de participantes, se teríamos uma transição mais suave para o evento ou nós deveríamos escolher a opção Delta. Cobra,
Como eu disse, não posso comentar sobre os planos concretos das forças de luz nesse momento. Não posso nem comentar sobre a opção Delta nesse momento. Mas sei que se atingirmos a massa crítica, nosso caminho será definitivamente mais suave. Deborah, você disse que esta próxima meditação é um teste para a população da superfície, se ela será capaz de manifestar unidade ou não. As forças da luz estarão monitorando o nível de cooperação e o usarão como um dos fatores determinantes para os planos futuros imediatos para o evento. Você poderia explicar o que você quis dizer com isso? O que acontece se falharmos nesse teste? Cobra, esse teste não pretende ser um teste na escola. É mais como as forças da luz estarem monitorando como a população da superfície reage, para entender melhor como realizar as operações do evento, quem entrar em contato, quem ficar de fora, quem é confiável e quem não é. Este é o teste final desta natureza. Após o término desse teste, eles não avaliarão mais a população da superfície, porque já terão um bom entendimento do que podem esperar de determinados indivíduos-chave. Essa situação de quarentena também lhes dá muita compreensão da dinâmica do grupo em uma situação bastante semelhante ao evento. Deborah, interessante, isso faz sentido. Portanto, todos sabemos que é importante manter nosso sistema imunológico forte no momento, e ter medo pode ter um grande impacto em enfraquecê-lo. Por isso, gostaria de discutir uma série de tópicos sobre coisas que muitas pessoas têm dúvidas e buscam informações para aliviar parte da incerteza. A primeira coisa que eu gostaria de discutir é a situação financeira. Durante nossa última entrevista em janeiro para a meditação da Era de Aquário, você indicou que o colapso financeiro seria um colapso gradual. No entanto, em seu relatório após a meditação, você disse que não era mais uma opção e que seria repentino e brutal. O que aconteceu para mudar de gradual para repentino? Foi o trabalho das forças da luz ou das trevas causar essa mudança? Cobra, as forças da luz simplesmente viram que as forças das trevas podem manipular a economia na medida em que não é possível passar gradualmente pelo processo de purificação da situação financeira. Isso não é possível porque as forças das trevas sempre usarão um truque após o outro para mascarar, suprimir e manipular o sistema financeiro. Portanto, as forças da luz farão um ataque surpresa quando for a hora certa e irão travar tudo de uma maneira que as ações financeiras sombrias não serão capazes de lidar. Deborah, durante a sua recente entrevista a We Love Mass Meditation, você indicou que esse colapso ocorra antes da meditação de 4 e 5 de abril. Ainda poderia ser esse o caso? Cobra, é possível, mas menos provável, porque as coisas estão se desenvolvendo agora. Esta não é uma possibilidade muito provável nesse momento. Deborah, se a nossa próxima meditação for um sucesso, que é o que estamos planejando, isso pode aliviar o colapso financeiro ou basicamente será um colapso, não importa o que aconteça? Cobra, não será o colapso final, porque o colapso final acontecerá imediatamente antes do evento, mas pode definitivamente encurtar o tempo entre agora e o evento. Deborah, até agora nenhum dos bancos entrou em colapso, mas eles estão se preparando? Recentemente recebi um aviso do JP Morgan Chase Bank de que eles venderam meu empréstimo hipotecário a uma empresa da qual nunca ouvi falar ser eficaz. Isso é porque eles sabem que entrarão em colapso em breve? Se os bancos falirem, o que aconteceria com pessoas como eu com hipotecas? Cobra, era disso que eu estava prestes a falar antes. Eles estão usando todo tipo de manipulação para manter o sistema funcionando da maneira que eles podem pegar o máximo de dinheiro possível. Os colapsos bancários não são prováveis nesse momento. Eles podem acontecer em um estágio posterior do colapso, mas ainda não como parece agora. O que acontecerá com as hipotecas é que toda a dívida entrará em colapso e uma forte queda logo antes do evento. Deborah, e os cartões de crédito do banco também não poderiam ser usados? Cobra, exatamente. Deborah, talvez por isso o movimento da resistência tenha aconselhado a retirar o dinheiro dos bancos. As pessoas estão se perguntando o que aconteceria com seu dinheiro nos bancos. Isso significa que todo ou quase todo o nosso dinheiro deve ser retirado ou dinheiro suficiente para pagar as contas por um mês ou mais enquanto o sistema é redefinido? Cobra,
No momento, é do senso comum retirar parte do dinheiro do banco para que você tenha dinheiro pronto, caso precise comprar mantimentos, se precisar ir a uma loja. Nesta quarentena global, você precisa ter algum dinheiro na conta para esse tipo de despesas. Com relação à situação do evento, sobre retirar o seu dinheiro do banco, você precisa usar sua própria orientação interna. Nos últimos 8 anos, foram divulgadas informações suficientes sobre como se preparar para o evento. Debra, certo, segundo o MSN, existe uma proposta para ter um sistema sem dinheiro, em que o banco se tornaria essencialmente o responsável pelo seu dinheiro e cobraria pelo serviço. Isso é verdade? E isso significa que uma facção da nobreza, a Cabala Negra, está vencendo nessa situação, se isso acontecer? Cobra, sim, existem propostas nessa direção. Obviamente, essa facção da nobreza negra está usando essa pandemia de coronavírus para promover seus planos em relação a uma sociedade sem dinheiro. Houve sugestões sobre isso bastante fortes nas últimas 2 semanas nos Estados Unidos e na Europa, mas até o momento eles ainda não estão vencendo. Então, existem outras forças em jogo que podem impedir que isso aconteça. Esse era o plano deles. Esse plano era conhecido e há ações em andamento para impedir isso. Debra, foi recentemente anunciado que o Federal Reserve dos Estados Unidos agora está em falência e sendo controlado pelo Tesouro dos Estados Unidos, passando de uma entidade privada para uma agência governamental. O que aconteceu e o que isso significa para as pessoas? Isso é algo positivo para trazer de volta o padrão ouro? Cobra, bem, isso não é exatamente assim. Geralmente é que o Federal Reserve e o Tesouro dos Estados Unidos trabalham de mãos dadas. Eles cooperam entre si. Na verdade, é o Tesouro que emite dinheiro do nada e o Federal Reserve o compra e cria mais dívida em seu balanço. Portanto, é um mecanismo bastante complexo que lhes permite criar dinheiro do nada. Quase ninguém entende isso. Quando eles emitem essa ajuda de 2,2 trilhões, que foram recentemente liberados ou liberados na economia, o que farão é diminuir o valor do dólar para que uma pessoa comum não ganhe com isso. Na verdade, eles perderão parte de seus ativos e perderão parte de seu patrimônio líquido financeiro. É exatamente isso que eles querem fazer. É por isso que foi lançado assim. Debra, como as pessoas perderiam alguns de seus ativos nisso? Cobra, se você tem uma casa que tenha um valor estimado, se o dólar se depreciar porque há mais dólares em circulação, o valor real da sua casa diminuirá. Debra, claro, isso faz sentido. Muitas pessoas, empresas e mercados financeiros estão enfrentando dificuldades financeiras devido ao coronavírus. As grandes empresas fecharão? Há uma recessão séria à frente? Essa é uma das agendas sombrias desse vírus? Ou essa é uma maneira das forças da luz de criar um novo sistema financeiro mais saudável para todos? Cobra, é uma mistura de tudo. Agora, todas as agendas estão sendo divulgadas e em jogo. Portanto, as forças das trevas não estavam esperando uma recessão, estavam esperando um colapso total da sociedade e isso não está acontecendo. O que está acontecendo é um processo que realmente tem um bom resultado. É um processo em que as pessoas realmente encontram seus valores, fazem uma pausa para reavaliar sua vida, para sair um pouco da corrida dos ratos. E é claro que isso tem certas consequências econômicas, tem um certo impacto na economia mundial. Mas a economia como era nas últimas décadas não era saudável. O objetivo de obter mais e mais lucro à custa da qualidade de vida humana e as conexões humanas não eram uma solução. Agora, mais e mais pessoas estão percebendo isso. Debra, durante a nossa última meditação, onde atingimos a massa crítica, entendemos que as forças da luz poderiam agora intervir mais diretamente no sistema. Isso está acontecendo? Cobra, está acontecendo nos bastidores, mas ainda não publicamente, porque as forças das trevas ainda controlam a mídia de massa. Debra, voltando ao que você mencionou sobre os pacotes de estímulo com esse dinheiro que está sendo criado, o G20 anunciou que seus membros investirão 5 trilhões de dólares para interromper o surto de coronavírus e impulsionar a economia. Alguns países estão dando dinheiro para pessoas que não podem ir trabalhar.
os trabalhadores da luz talvez relacionem uma grande quantia de fundos ao Gesara. Tudo isso é um sinal de que as forças da luz já estão liberando alguns fundos preliminares de prosperidade antes do reajuste financeiro? Cobra: não, isso não tem relação com o Gesara. Deborah: ok, é positivo que esse dinheiro esteja disponível para as pessoas, ou qual é a agenda por trás disso? Cobra: é basicamente a única coisa que poderia acontecer, porque se a economia e as empresas não receberem o estímulo, o sistema entrará em colapso. O Federal Reserve não tinha outra opção senão liberar esses fundos. Não havia outra opção. Eles foram empurrados contra a parede. Então, de certa forma, é uma coisa boa, mas, por outro lado, as forças das trevas estão usando a situação para consolidar o seu poder ainda mais. Então, é uma faca de dois gumes. Deborah: como tudo isso, certo? Cobra: sim. Deborah: ainda é possível que alguns trabalhadores da luz comecem a já receber os fundos do movimento de resistência ou das forças da luz? Cobra: não antes do evento. Deborah: um grande debate na comunidade desperta é se Trump está trabalhando para os bons ou para os maus. Alguns estão convencidos de que ele está salvando o mundo e outros acham que ele é um fantoche para a agenda sombria. Qual é? Cobra: ele não está salvando o mundo e ele não é um agente das trevas. Ele está em algum lugar no meio. Ele tem sua própria agenda, que é tornar os Estados Unidos ótimos novamente e tornar Trump ótimo novamente. Ele tem conselheiros, alguns deles são do tipo jesuítas, outros estão mais ligados à facção sionista. Ele também tem alguns bons conselheiros que estão ligados às forças armadas positivas. Então, às vezes, ele escuta de um lado e às vezes do outro, de acordo com o que mais serve ao seu interesse. Deborah: e o Quanon, espalhando luz ou espalhando engano? Cobra: não é o objetivo responder essa pergunta. Deborah: ok. Deixe-me perguntar sobre o MIT, que acaba de lançar a tecnologia de rastreamento de localização para pacientes com coronavírus e aqueles com quem eles interagem, o que suscita preocupações com a privacidade em nome da saúde pública, semelhante ao monitoramento e vigilância que vem acontecendo na China em um grau assustador. Essas medidas são úteis para interromper o vírus ou o objetivo é aproximar o mundo de um estado de vigilância em massa? Cobra: novamente, esta é uma faca de dois gumes. Sim, esse tipo de rastreamento pode ajudar a interromper o vírus e salvar vidas, mas, se feito com a motivação errada, pode levar a um maior controle e vigilância. Deborah: as pessoas estão conversando sobre 10 dias de escuridão com a internet e a mídia fechando. Isso é verdade? Temos uma data aproximada para isso? Esse é um dos sinais antes do evento? Eu recebi muitos relatórios de pessoas reivindicando isso, mas as minhas fontes de alta inteligência não estão confirmando isso. Então, de acordo com minhas fontes, isso não vai acontecer. Ben Fulford afirma que o projeto Blue Beam está se preparando para a última tentativa de falso show no Armagedon. Você vê isso acontecendo? Não. Existem pessoas que têm planos, facções que gostariam de fazer isso, mas não é tecnicamente viável. As forças da luz têm poder e recursos suficientes para impedir que isso aconteça. Portanto, não é realista. Eu não estou esperando isso. Houve terremotos em áreas incomuns recentemente. São naturais ou devido à limpeza de bases subterrâneas? Qual é o status atual dessas bases e da Quimera? Em certos casos, é a limpeza de bases subterrâneas. Em outros casos, há muito estresse no campo energético e, consequentemente, muito estresse nas placas tectônicas. O grupo Quimera está diretamente envolvido na guerra quântica e eles estão perdendo. Foi uma de suas principais ofensivas nos últimos meses e estão perdendo bastante, especialmente nas últimas semanas. Não vou comentar mais sobre isso. Deborah: ok. Sabemos que o 5G compromete seriamente o sistema imunológico, desempenhando um papel crítico nesse plano de pandemia. Em referência à tecnologia 5G que está sendo instalada através do link em estrela da Tesla, isso realmente está acontecendo? E se sim, podemos neutralizá-la? Como seremos capazes de gerenciar essas frequências nocivas transmitidas ao planeta? Sim, esse plano está sendo implementado até certo grau.
As forças das trevas estão progredindo na instalação dessas redes 5G na superfície em órbita, mas as forças da luz também estão desenvolvendo tecnologia para neutralizá-la diretamente. Então, novamente, é uma guerra. É possível combater o 5G enterrando as pedras Sintamani? As pedras Sintamani podem fortalecer o seu sistema imunológico e o seu campo de energia. Portanto, indiretamente, elas ajudariam até certo ponto contra o 5G, mas não é uma tecnologia para parar o 5G. Você mencionou no passado que os cátaros usavam pedras Sintamani para abrir portais. Você pode explicar por que eles estavam fazendo isso e qual o objetivo desses portais? Alguns dos altamente iniciados, aqueles cátaros que foram iniciados em graus mais altos de sua ordem, e alguns dos templários que também foram iniciados nos mistérios da deusa, usaram isso para se comunicar com seres ascendentes positivos não físicos e também deusas ascendentes, como a deusa Ísis. Eles estavam usando pedra Sintamani para criar um portal para conectar o plano físico com dimensões mais altas, e às vezes eram bem-sucedidos. Você sugeriria que os membros da Irmandade da Rosa usassem suas pedras para abrir portais como este? Se eles são capazes e são hábeis o suficiente, sim. Que habilidades seriam necessárias para fazer isso? Primeiro, eles precisariam ter entendimento suficiente, tanto intuitivamente quanto mentalmente, de como esse tipo de portal funciona. Este é um trabalho avançado, não é para todos. No passado, você mencionou que as pedras Sintamani estavam sendo posicionadas em pistas de dança ao redor do planeta, a fim de ajudar a facilitar a experiência de contatos com extraterrestres positivos na cultura rave tradicional. Você pode explicar como isso funciona? Os dançarinos são capazes de ter esse contato quando dançam em estado de transe? Na verdade, sim. Houve um projeto em que certas quantidades de pedras de Sintamani foram colocadas em padrões de geometria sagrada ao redor das pistas de dança em certas festas de trance, e as pessoas estavam tendo experiências de contato com seres extraterrestres positivos como resultado desse campo. Interessante. Dançar aumenta sua capacidade de se conectar? Sim. Agora que estamos nos aproximando cada vez mais do evento, existem outras coisas que podemos fazer com nossas pedras Sintamani para aumentar sua eficácia, como combiná-las com outras pedras poderosas? Isso não é necessário. Se você tem sua orientação, pode fazê-lo, mas não está no objetivo principal de uma pedra Sintamani. O objetivo principal delas é a purificação? O objetivo principal de uma pedra Sintamani é ser sua própria pedra pessoal para conectar-se ao seu eu superior, ajudar seu próprio processo de ascensão, derreter seus implantes. Para o trabalho missionário, você pode plantar suas pedras em posições em uma grade de energia planetária no solo. Você sugere ter uma pedra pessoal, além de plantar no chão como uma grade? Sim. Falando no evento, gostaria de fazer algumas perguntas em relação a isso. Há alguns meses, você disse que a estrela de Betelgeuse, na constelação de Órion, está escurecendo e que este é um bom indicador de que estamos perto da descoberta. No entanto, os cientistas disseram agora que parece que o escurecimento parou. Qual é a atualização com ele? Cobra. Sim, o escurecimento parou. Foi apenas uma fase antes da explosão final da supernova, mas era um bom sinal de que o tempo da dualidade acabou. E então, parar o escurecimento não é um sinal negativo? Não. Significa que acabou de passar uma certa fase e estamos adentrando na próxima fase. Deborah. Ótimo. Em nossa última meditação em janeiro, tivemos a sorte de nos empurrar acima do limiar para a próxima fase do avanço da compreensão, a subfase Bubble Rising, da fase de nucleação. Essa fase tem crescimento exponencial que culmina em um ponto de ebulição. No nosso caso, o evento. Efetivamente, estamos experimentando a loucura do fim dos tempos nessa fase. Mas como podemos experimentar mais o Bubble Raising nas nossas vidas? Para que o Bubble Raising seja vivenciado, você precisa ir para a natureza, precisa se afastar das pessoas, porque agora a grande maioria da população da superfície está completamente envolvida nesse drama pandêmico. Muitos medos e programas estão sendo desencadeados. Você precisa estar a pelo menos 30 metros do ser humano mais próximo para experimentar o Bubble Raising.
É necessário um extremo distanciamento social se você deseja experienciar o fenômeno bubble raising no momento. Debra, fico feliz que você tenha mencionado 30 metros, porque eu ia perguntar. Se você estiver em uma sociedade movimentada, poderia entrar em um parque da cidade, mas é provável que haja muita gente lá. Então, você está sugerindo ir a algum lugar onde se esteja a 30 metros de outras pessoas? Pelo menos. Debra, excelentes conselhos. Você pode nos dar uma ideia de quão rápido estamos nos movendo nessa fase e quanto tempo ela pode durar? As pessoas estão perguntando, por mais quanto tempo podemos esperar que essa loucura dos fins dos tempos continue? Falta muito para o início da nova Era de Ouro? Cobra, eu não daria datas ou prazos, porque esta é realmente uma pergunta quando o evento acontecerá, o que é claro, não posso responder. Penso que, ao descrever esta fase de Bubble Rising, temos um entendimento muito bom de onde estamos no processo de libertação. Debra, a pandemia de coronavírus diminuiu essa fase? Uma meditação bem-sucedida de 4 e 5 de abril acelerará essa fase? Cobra, na verdade, a pandemia de coronavírus acelerou o processo em direção ao evento, porque as forças da luz, em seu esforço para impedir o vírus, aceleraram tanto a limpeza do plano plasmático que o evento basicamente acontecerá mais cedo do que o esperado. Oh, maravilhoso! E tenho certeza de que nossa meditação também ajudará nisso. Sim, sim. Debra, nas notas da conferência de ascensão em Taipei no ano passado, isso indica que, além das bombas de Toplet serem removidas, a população da superfície precisa estar pronta antes que o evento possa acontecer. Que tipo de prontidão é necessária? E tem a ver com essa próxima meditação? Cobra, na verdade, a população da superfície alcançou essa prontidão com esse treinamento global de quarentena. Esse treinamento, essa experiência, provou que a população da superfície está pronta. Portanto, quando tudo estiver pronto, a população da superfície será capaz de lidar com o evento.